pessoal, sejam bem-vindos de volta nesse canal que fala sobre museus, história, o século XIX e outras cositas, mas... E essa cosita mais aqui de hoje, ela não vai embora desse canal, né? Parece que está agarrada, ainda é Ayrton Senna. E hoje eu trouxe um amigo meu, vou trazer um amigo meu, o nome dele é Helder, ele também gosta muito do Senna, também gosta muito de Fórmula 1, também assistiu a série, e a gente vai falar um pouco sobre a série. Eu quero saber a opinião dele, porque ontem eu fiquei conversando com esse menino aqui chamado Helder, e eu acho que muitas ideias surgiram sobre a série, né, Helder? Se apresenta aí. Tudo bom? Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Helder, eu sou fã de Fórmula 1 desde a época do Senna. Eu me lembro muito bem, provavelmente minha primeira memória esportiva é a final do Campeonato Mundial de 90. Pode ser até uma memória falsa, cara, mas eu juro, eu tinha 4 anos, eu lembro do meu pai me acordar para ver a corrida em Suzuka. E aí o Senna bate no Prost, e aí o Senna ganhou, e eu tinha muita dificuldade de entender com 4 anos que acabou, os dois saíram e o Senna ganhou. Como assim o Senna ganhou se os dois saíram? E desde então tenho aí seguido a trajetória dele, lido a respeito, e estou vivendo aí intensamente esse período da série também, lendo tudo que saiu a respeito, sobre a produção da série. Vai ser um prazer bater esse papo aí com você e com vocês que nos assistem. Então, olha só, Helder, para começar, então, você acha que todas aquelas cenas de criança, você então não acha que foi forçação de barra? Você acha que aquilo era uma coisa que acontecia mesmo? Da galera criança assistindo, acompanhando a série no Brasil, Aquelas, eu acho que isso, aquelas então, crianças tô acordando de vendo que a internet está discutindo madrugada. isso. A geração Z não entende o que era o Brasil dos anos 80 e 90, pré-internet. E eu acho que o Senna ele reflete muito um fenômeno de comunicação de massa de um tempo que não existe mais, que é o fenômeno quando a TV aberta era a principal fonte de informação e entretenimento do país inteiro. Então, se fosse você da classe mais baixa, da classe mais alta, todo mundo ia assistir o mesmo programa no domingo na TV, que era a Fórmula 1 com Galvão Bueno. Todo mundo ia conversar sobre isso no almoço de domingo. Então, isso dava uma certa... criava uma coesão social que hoje, no tempo da internet, da rede social, da polarização, da explosão de mídias, não existe mais. Então, por isso que também que o Senna foi o fenômeno que ele foi, porque naquele tempo isso era possível, de uma forma que hoje não é mais. Então, assim, sim, as famílias se reuniam, a criançada assistia. Claro que a série dá uma valorizada, né? E uma coisa também que confunde é que a série se passa ali, pelo menos o primeiro episódio e o último são em 94, que também era o ano da Copa. Então mostram o pessoal pintando rua, que é uma coisa que se fazia na época do ano de Copa. Então não necessariamente estavam pintando a rua por causa do Senna, mas o país já vivia aquele clima da Copa de 94. Então isso não está bem explicado na série, mas apresenta-se tudo junto e o pessoal às vezes confunde, não percebe que estão as duas coisas representadas ali ao mesmo tempo. Mas sim, a resposta é sim, era uma loucura. Bem lembrado. Agora, você sabe que no meu caso, eu que sou de 82, né? Eu consigo lembrar também de várias corridas do Ayrton Senna, e meu irmão, ele é 9 anos mais velho do que eu, e ele já estava iniciando a faculdade dele de engenharia mecânica, né? E ele vivia mexendo no carro do meu pai, ele quebrava o carro do meu pai para consertar o carro do meu pai, né? E o nome do meu pai é Ayrton. E teve uma época que meu pai tinha um carro amarelo, o Ayrton Senna também tinha um carro amarelo, a Lotus amarela, né? Então, assim, eu lembro disso. Agora, eu era tão ingênua que, como o Senna acostumou a gente mal, né? Eu acho que essa é uma das coisas que a série também mostra, né? O quanto que ele ganhava. Por 4 anos, ele foi campeão 3 vezes, né? Foi 89, 88, 89 não, 90 e 91. Então, assim, é uma época da minha infância em que eu, vários domingos, quando tinha meu irmão vendo a Fórmula 1, ele acordava cedo mesmo. Eu já chegava com a corrida mais pro final, né? Aí eu escutava tan, 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 tan. Era direto, quase toda a corrida terminava com tan, tan, tan. E aí eu lembro que depois, sei lá, ano de 92, 93, várias corridas acabavam, e teve uma vez que eu perguntei pro meu irmão, ué, mas cadê o tan, 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 tan? Aí ele, oi, garota, não foi brasileiro que ganhou, não. Aí eu, mas antigamente tinha tan, 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 tan. Aí é só quando o brasileiro ganha, garota. Aí eu, não sabia. Você vê como é que ele acostumou a gente mal, né? Com certeza, e Vou era botar uma você aqui época para a gente aparecer. que eu, como torcedor de esportes do Brasil, fiquei mal acostumado tanto pelo Senna e depois pela seleção, que ganhou em 94, em 98 ficou em segundo e depois ganhou novamente em 2002, né? Então, o Senna fez essa transição de uma seca da seleção e logo depois, quando o Senna morre, a seleção conquista o tetra e entra numa boa fase. Então, eu lembro do primeiro choque desse que você está falando aí, eu tive na Copa de 2006, quando o Brasil cai
nas quartas para a França, e aí eu penso, mas esse ano não vai ter Brasil no final? Eu achava que o Brasil no final da Copa era uma coisa dada, assim. Porque as 3 que eu tinha visto, o Brasil tinha chegado na final. Tá, 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 tá. Nem sempre, né? Agora, o Brasil sempre esteve em Copa do Mundo, né? O Brasil nunca deixou de ir, né? Nunca deixou de ir. Vamos ver esse ano, na próxima, né? Na próxima, se a gente consegue manter. Vamos ver, né? A marca. Agora, me diz uma coisa, Helder. Falando assim de maneira geral sobre a série, o que você achou de maneira geral? Daqui a pouco a gente entra nas partes complicadas. Eu achei um produto muito bem feito. Eu achei uma bela homenagem. Achei que para nós brasileiros é uma viagem no túnel do tempo, né? É se emocionar de novo, é lembrar daquelas corridas, daquelas disputas, é lembrar daquele clima, daquela época, né? Da Xuxa, do Galvão Bueno, esses ícones da comunicação brasileira. Então, revisitar essas memórias que a gente tem, nossa geração tem com os pais, com os irmãos mais velhos, é uma memória sempre associada assim, à família, é uma coisa muito boa. Então, nesse aspecto, acho que acertaram. Eu acho que, todo mundo já falou isso, né? A produção, a caracterização, a fotografia, tá incrível, tá impecável. E isso é muito legal, porque dá uma qualidade de produto. Coisa de louco, né? Mundial, assim, né? Você assiste a série, parece assistir o The Crown, assim. Aliás, depois a gente pode falar sobre essa comparação mais para frente de novo. Então, assim, dá essa ideia de coisa de qualidade, né? E acho muito bom, porque às vezes a gente se ressente um pouco disso no audiovisual brasileiro, porque, obviamente, como os orçamentos são muito mais modestos, normalmente, a gente não consegue ter essa cara de produto gringo. Eu acho que essa série é o primeiro produto audiovisual brasileiro que tem essa cara de produto gringo. Eu acho que o Gabriel Leone está muito bem no papel, apesar de não achar ele fisicamente muito parecido com o Senna, mas eu acho que ele conseguiu emular muito o olhar do Senna, ele comunica muito pelo olhar, como o Senna também comunicava muito pelo olhar, e um olhar que tem um pouco de melancolia, tem um pouco de tensão, ele está sempre assim com a testa franzida, e com a voz, né? O Gabriel falou que trabalhou bastante na questão da voz, no jeito de falar, o sotaque paulista do Senna, a impostação de voz dele, que é um pouco particular, e eu acho que ele acertou muito nisso, e acho que isso carrega a série. Se o protagonista não fosse convincente, a série não pararia em pé. E acho que parou muito bem. O Gabriel foi muito bem no papel principal. Agora, dito tudo isso, acho que tem várias, podia ser melhor, né? A gente ficou com um gostinho de quero mais. Só 6 episódios, ficou parecendo que... Você assistiu o meu último vídeo que saiu ontem, eu analisando a série, aquela que assim, você acompanha o meu canal? Aliás, vocês todos aí que assistiram a série, se não assistiram todos os vídeos da Eneida, assistam, porque vão aprender muito mais sobre o Senna e sobre todos os detalhes da vida dele na série da Eneida, que inclusive tem mais tempo de ar do que a própria série toda. Não é? Já são quantas horas sobre o Senna, Eneida? Umas 8? Não sei. Olha, eu acho que eu já tenho uns 12 vídeos publicados. Alguns têm 1h30, né? Você vê como é que ele é um assunto que não se esgota, né? Uma coisa impressionante, né? Agora, isso sobre... ainda leva a gente para falar sobre isso, né? Quer dizer, a vastidão do material Senna é tão grande que, obviamente, uma série teria que fazer escolhas dramáticas e editoriais. E aí a gente pode começar a, né, se perguntar quais funcionaram mais, quais funcionaram menos, né? Mas acho que seria assim, para nós que somos viciados aí em Ayrton Senna, seria ótimo se tivesse 18 episódios, ou 12 episódios, ou 10 episódios. Mas a gente tem que pensar também que é um produto para um público geral, que talvez não está tão interessado assim em Fórmula 1, em Ayrton Senna, e é um negócio que tem que dar dinheiro também. Então, qual que é o equilíbrio? Qual que é o ponto justo desse equilíbrio? Não é tão simples. Eu te falei que meu filho ia aparecer aqui. Esse é o Éder, amigo do papai, meu amor. Ele veio aqui em casa com a Megan. Lembra dele? Eu tava aí outro dia. O Helder tá ali, ó. Vai tomar banho. Vai Ele tá dizendo que você tem um rosto familiar. Vai lá tomar banho, vai lá. Então, eu já produzi muita coisa e o assunto com ele, que eu estava dizendo, né, que o assunto com ele é inesgotável. E exatamente o que a gente estava falando sobre selecionar. Óbvio que eles iam ter que selecionar, que não dá. E sabe uma coisa que eu acho engraçado? A gente sempre comenta da Bíblia, né, que é o Ayrton, o Herói Revelado, do Ernesto Rodrigues. Eu acho que você leu também, né? E pra você ter uma noção, a primeira vez que ele escreveu aquele livro, o livro já era grosso, já tinha muita entrevista. E para você ver como é que o assunto não acaba, ele agora que ele relançou depois de 20 anos, ele tem mais entrevistas lá dentro. Eu que não comprei ainda para ler, para ver o que tem de novo, né? Então, isso não é uma coisa que acontece só comigo, não. Está acontecendo com o Ernesto também. E eu fiquei até com vontade de que eles fizessem
fizessem uma segunda temporada que fossem uns episódios entremeados, mas não dá para fazer isso, né? É muito delírio da minha cabeça, realmente. Eu acho que isso não tem como pela vai forma rolar. como eles... E Os italianos? os italianos estão assistindo? Você já sabe de alguma coisa? Eu dei uma olhada no YouTube e nas revistas, assim, para ver se tinha avaliações da imprensa italiana e de youtubers italianos. E tem algumas, sim. Eu não sei dizer se está bombando, mas eu sei dizer que o Senna gera muito interesse na Itália, né? Porque, enfim, tinha ligação. Os italianos adoram a Fórmula 1, com toda a coisa da Ferrari, o fato dele ter morrido aqui também. Então, estão assistindo, sim. E estão comentando e estão reagindo positivamente. Assim, achei a reação da imprensa italiana, por exemplo, mais positiva do que da imprensa inglesa, que já foi para um tom mais crítico da série. O que eles falaram? Eu não li da imprensa inglesa. A imprensa inglesa criticou muito o roteiro da série, o desenvolvimento dos personagens, né? Para os ingleses... Eu também critiquei, né? Assim, né? A crítica inglesa sobre filmes e séries costuma ser bem pesada, assim, né? E o fato de que os ingleses não são apresentados de uma forma particularmente simpática no produto, né? É um negócio assim, os ingleses perseguiram o Senna na carreira dele todos, os europeus de forma geral, mas, né, o Senna vai lá para a Inglaterra e no começo da carreira dele, e então mostra lá a temporada de Fórmula 3, que os ingleses preferem o Martin Brundle do que ele, então os ingleses... Né? Pareciam uns trogloditas na grade, né? Isso, fala assim, nunca que os torcedores de Fórmula 3 iam ser aqueles hooligans que são apresentados na série. Então, eles deram uma chiadinha nisso, assim, acharam um pouco inverossímil, mas porque estão acostumados a sempre serem eles o dono do ponto de vista, né? Então, para eles não estão acostumados a ver um produto feito por um latino-americano, né? E o ponto de vista, e eles estão cansados de retratar a gente de forma caricata. Então, quando eles são retratados de forma caricata, eles se incomodam. Achei interessante isso. E me diz uma coisa, já que a gente está falando de Inglaterra, me explica o que você estava falando para mim do efeito The Crown, que quando eu falei para você que eu gostei dos 2 primeiros episódios, você falou, é um efeito The Crown, né? Fala aí um pouco sobre isso, que eu achei isso o máximo. Então, quando eu assisti o The Crown, a primeira temporada do The Crown é fantástica, assim, né? E eu senti que as temporadas foram piorando conforme ele foi avançando no tempo. Possivelmente porque, obviamente, eu não me lembro lá, não era nem nascido quando começa a narrativa do The Crown. Mas quando chega lá na parte da Diana, dos anos 80, anos 90, eu já me lembro muito bem das notícias, né, da própria Diana, do Charles, da repercussão que isso teve na imprensa. E aí você começa a comparar o que foi retratado na ficção com as suas memórias. E é muito difícil para a ficção competir com a vida real. A vida real, acho que ela acaba sendo muito mais interessante, muito mais complexa, muito mais surpreendente do que a dramatização consegue fazer. A dramatização tem que ser necessariamente uma simplificação ou uma imitação, né? Então, acontece. Então, a gente sentiu isso, assim, na última temporada do The Crown, achei que foi uma versão mal contada dos fatos que eu me lembrava muito bem. Não tinha mais aquele charme das temporadas do passado ali, que eu já não conhecia, quer dizer, conhecia a história de ouvir falar, mas nunca tinha visto aquelas imagens, né? Então, ver aqueles... Com a Elizabeth novinha. A Elizabeth novinha. O Churchill, exatamente. São coisas que a gente leu muito a respeito, mas a gente não viu. Então, poder ver isso representado é muito rico. E eu tive a mesma impressão no seriado legal, do Senna, né? Com a parte do começo dele, né? Eu sabia lá da fábrica do seu Milton, que o seu Milton fez o primeiro kart, o Milton fez o primeiro kart para ele, que ele foi com a Lilian para a Inglaterra, correr de Fórmula 3, mas a gente não viu nada disso, né? E aí poder ver isso representado, um Senna jovenzinho, ingênuo, chegando lá, com a esposa também muito jovem, naquele frio horroroso, né? Naquele lugar cinza e chuvoso, e aquela vontade de vencer entre jovens competindo numa categoria que não tem tanto dinheiro, não tem tanta badalação, ver aquilo foi muito bacana. Isso assim. Que é muito legal, né? Exatamente. Mas essas são memórias que a gente Eu achei que esses jovens competindo, esses jovens competindo sem muito dinheiro, só pela competição. Exatamente, é o pure racing, pure driving que ele falava, né? Por isso que eu gostei tanto, porque eu acho que aquilo simboliza muito ele, né? Aí quando entra na Fórmula 1 vira muito um produto, né? Uma indústria, um produto, né? De fazer dinheiro, né? E aí, quando chega na Fórmula 1, exatamente. de tudo.
E aí é muito difícil competir com as nossas memórias. Por mais que tenha sido incrível a caracterização e a produção do show, fica devendo quando a gente compara com o que aconteceu de verdade. Seja nos momentos lá do GP do Brasil que ele ganha, que ele não consegue sair do carro, ele não consegue levantar o troféu. 91, né? Foi feito, muito bem feito, mas quando você olha as imagens reais, quando ele está sentindo dor de verdade, que ele não consegue de verdade levantar o troféu, aquilo é mais impactante. Aquela, sei lá quantas mil pessoas tinham Interlagos ali, comemorando com ele. Mesmo na cena do funeral, que passa uma cena que passa o caminhão, mostra o caminhão passando em São Paulo, né, numa representação de São Paulo, por mais figurante que tenha, não é tão impactante quanto a cena real. E aí é difícil realmente competir com essa expectativa, mas eu achei que rolou esse efeito. Assim, quanto mais familiar é a cena retratada, menos impactante ela foi para mim. E eu achei que, eu não sei se eles não queriam ser piegas, se eles estavam com medo de ser piegas, eu não sei. Mas, assim, tem certas coisas que foram mostradas muito rapidamente, que podia ter demorado um pouco mais ali dentro, né? Por exemplo, esse fato de que em 91 ele não conseguia sair do carro porque ele não conseguia nem mexer o braço, nossa, podiam ter se alongado, até queria se alongar um pouquinho, mostrar ele até entrando naquele carro, no Tempra, né? Eu lembro do Tempra. Mas, assim, quando ele morreu, tudo foi muito rápido. Sabe, morreu, nem mostrar, porque ele teve um tempo longo na pista, né? Deitado na pista, os médicos fazendo várias intervenções. Não, o negócio foi rápido, já saiu um helicóptero assim, e aí logo em seguida morreu a Ayrton Senna da Silva. E a família, assim, também já chorando ali assim e tal, o negócio. Se eles tivessem dado uma cadência, e o livro do Ernesto Rodrigues, que mostra cada personagem vendo aquela cena em casa, ou na rua, onde é que estivesse, né? Isso faltou, sabe? Eu achei que foi tudo muito rápido. E essa cena aí do caminhão de bombeiro é muito difícil, né, Elda, de fazer aquilo. Então foi um trecho muito curtinho que eles pegaram, até de uma curva, assim, tinha um prédio do lado, aí passou o caminhão de bombeiro, mas assim, podiam ter mesclado com as imagens de São Paulo mesmo, né? Com as imagens de verdade, que aí eram multidões, podiam ter colocado isso, né? Pessoas penduradas em postes, em muros, em cima de passarelas, as pessoas chorando copiosamente, assim, foi um negócio muito impactante, assim, ver o funeral dele. Mas, assim, voltando à história do ritmo, né, a impressão que dá é que os primeiros 2 capítulos são muito bem desenvolvidos, o arco narrativo está muito bem redondinho. E aí, quando chega do terceiro em diante, eles começam a acelerar. E eles aceleram tanto que eles pulam 92, 93, e 94 tem só o acidente ali, um pouquinho do GP de Imola. Mas é isso, não fica corrido, assim. Dá a impressão de que tinha mais história para contar, mas eles tinham que acabar dentro lá de um certo tempo X. Então eles começam a correr e cortar um monte de coisa e começam a atropelar. Ou de um orçamento também, né? Exato, mas acho que isso compromete o arco narrativo do produto, né, da série. Algumas pessoas já, as más línguas dizem que eles quiseram cortar 92 e 93, porque 93 seria falar muito da Adriane Galisteu, né? Eu sinceramente não sei se foi isso. Eu acho que foi mais uma questão daquilo que eu falei no vídeo passado, né? O recorte que a gente fez já serve para a gente, né? Para a intenção que a gente tinha, que é contar essa versão da genialidade dele e da inspiração dele, de ser a sua melhor versão sempre. Então, esse recorte tá bom. E também uma questão orçamentária. Eu fico imaginando que deve ter uma questão orçamentária. Quanto mais a gente quiser mostrar, mais caro vai ficar. E eu não sei nem, Helder, como é que é para... Como é que eu posso dizer? Para você mostrar certas pessoas, né? Se você tem que pedir autorização. Por exemplo, tem gente reclamando que não teve o Schumacher. Tem gente reclamando que não teve o Mansell. Eu não sei como é que de uma forma, assim, legal mesmo, né? De você ter que contatar essas pessoas sim ou não. Mas no caso seriam mais macacões, mais carros, mais tudo, né? Eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista de um roteirista. Você que também é escritora, conhece bem o desafio de contar uma história que tenha um sentido, que uma coisa leve à outra, e que não fique repetitiva e também não fique se movendo em falso sem sair do lugar. Então, o desafio de contar a carreira dele inteira na Fórmula 1 era não ficar repetitivo, né? Porque são 10 temporadas na Fórmula 1. Então, claro que... Só de Fórmula 1. Só de Fórmula 1. Fórmula 1 são 10 anos, fora o resto, né?
Então, o que eles optaram por fazer foi, na minha interpretação, foi um crescente que vai lá desde ele, do kart, vai até o tricampeonato, e do tricampeonato, que é o, digamos assim, o ápice da carreira dele, pelo menos em termos de reconhecimento esportivo, pula direto para a tragédia, para a morte dele. Então ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, então ele chega à Fórmula 1, aí ele ganha a primeira corrida, ele quase ganha em Mônaco, aí depois ele finalmente ganha a primeira corrida, aí ele ganha o primeiro campeonato, aí mostra a rivalidade Senna-Prost, ele consegue ser tricampeão, e pronto, o Senna virou, digamos assim, o grande piloto de Fórmula 1 que ele foi por causa disso, e daí pulamos então para a morte trágica dele. Eu entendo essa decisão do ponto de vista do roteiro, né? Porque eu falo assim, mas se a gente chegar e ficar lá nos pormenores de 92, 93, a gente vai continuar contando uma história que já chegou ao seu ápice. Vai ficar cansativo. Mas o que eu acho que eles podiam ter feito, e aí a gente volta nessa sua interpretação de que é uma certa versão do Senna que eles queriam passar, que é 92, 93, acho que narrativamente seria interessante porque é o herói em dificuldade. É o herói que já venceu, mas não consegue mais vencer. E acho que teria sido interessante eu acho ótimo. Mostrar isso, o herói, isso humaniza o herói. Como o herói reage na dificuldade? Principalmente na temporada de 93. E ele tem momentos de reações incríveis, né? Em 93 são reações incríveis, né, que ele tem. Porque tem muitas corridas icônicas em 93. Tem ele segurando o Mansell. 92 tem ele segurando o Mansell em Mônaco, que o Mansell tem aquela Williams que é de outro planeta e está muito mais rápido que ele em Mônaco e o Mansell não consegue passá-lo de jeito nenhum. É uma corrida incrível. E em 93 tem Donington Park, tem a outra vitória dele no Brasil. Muita gente que considera 93 a melhor temporada dele como piloto. Que ele não tinha o melhor carro e por isso não foi possível vencer o campeonato, mas ele venceu várias corridas. O Fabrício falou isso para mim também. Ele era um piloto muito maduro já em 93. E ele era um piloto que já cometia menos erros, que já tinha mais a manha de ir pontuando no campeonato, mesmo quando não dava para ganhar, ele tentava chegar em segundo. Eu acho que se tivesse incluído essa parte na história, além de ter incluído duas rivalidades importantes, 92, 93, 94, teria incluído a rivalidade com o Mansell, 92. 93 mostraria ele perdendo para o Prost na Williams, aí teria todo o drama do Prost ter vetado ele na Williams. 93 seria o Prost ganhando dele na Williams, mas ele pilotando muito, mas tendo o carro pior. E 94 teria a chegada do novo rival, que é o Schumacher, que veio a ser o cara que bateu os recordes dele e foi o melhor do mundo. Então são três temporadas interessantes e rivalidades de pilotos históricos da Fórmula 1, assim. Então, como fã de Fórmula 1, eu achei que ficou faltando, assim, o Mansell e o Schumacher, mais do que a Adriane Galisteu, para mim fez muita falta não ter o Mansell e não ter o Schumacher. E aí, eu acho que teria explicado melhor para o espectador por que ele queria ir para a Williams. Porque, assim, ele foi, do jeito que foi mostrado, ele foi ter campeão com a McLaren, ele ganhou 3 campeonatos de 4 e um foi roubado, né? Do jeito que foi apresentado lá, é um pouco mais complexo do que isso, a gente sabe, mas, né, essa é a narrativa. E aí, de repente, ele quer ir para a Williams, e aí vai para a Williams, o carro tá uma porcaria e ele morre. Mas por que ele queria ir para a Williams? Ele queria ir para a Williams porque ele ficou 2 temporadas na McLaren sem conseguir ser competitivo no campeonato. E porque as Williams tinham aquela tecnologia da suspensão ativa, do controle de tração, do controle de largada, do freio ABS, enfim, de toda a tecnologia embarcada, que tornava aquele carro muito à frente do seu tempo e muito superior. E é isso que ele estava procurando quando ele vai para a Williams. E aí, quando ele finalmente vai para a Williams, tem uma nova sacanagem da FIA, que a Fórmula 1 se organiza para banir e convence o Frank Williams a aceitar o banimento dessas tecnologias. E aí ele vai para um carro que foi desenvolvido para ter essas tecnologias e que na última hora tiraram. E é um carro instável. E é por isso que ele não conseguiu nunca se entender com esse carro, não terminou nenhuma corrida e acabou, né, terminando com aquele acidente trágico. Então, assim, a gente sabe tudo isso está referenciado na série, isso é outra coisa que a gente conversou, né? Eu acho que para quem leu a Bíblia, para quem conhece a história dele, tudo isso que a gente está falando está mencionado na série. Está referenciado em diálogos, em conversas, em cenas, em gestos, em comentários que alguém faz na passant, está tudo lá. Mas não está mostrado. Então, para quem não acompanhou, para quem não acompanhava a Fórmula 1 daquela época,
acho que fica talvez um pouco mal contado, assim. Mas por que ele quis ir para a Williams? Por que a Williams estava um carro tão ruim naquele ano? Por que a Williams era tão boa em 93 e tão ruim em 94? Acho que faltou explicar isso. Acho que é uma lacuna. Mas eu concordo que os custos de produção de produzir 2 temporadas de Fórmula 1 são muito altos, né? Assim, a gente estava falando então que por escolha de roteiro, né? Porque como a série não é feita só para as pessoas que são cracudas em Ayrton Senna, eu sou cracuda, você é cracudo, Fabrício é cracudo, como ela é feita para todo mundo, eles não podem ficar. Não é tudo que interessa a todo mundo. Para a gente tudo interessa, né? Tudo isso interessa e tal. Os mínimos detalhes, as mínimas histórias, qualquer pequena história que alguém tenha para contar interessa para a gente, né? Para eles têm medo de que, mas vai ficar repetitivo, talvez alguns personagens também sejam figuras repetitivas. Eu ontem estava falando no meu vídeo que o Ayrton Senna tem vários pais, né? Tem o pai dele, o Milton, tem o Braguinha, tem o Che, tem o Nuno Cobra, ele tem muitos pais, né? E ele é um filho glorioso para cada um desses pais, né? É um menino de ouro, realmente. Então, assim, mas eu acho que talvez a série tenha pensado, não, mas o Milton basta não só em questões narrativas, mas também porque a família queria um produto. Sim, Dona Neide está com muita idade, né? Eu acho que é um produto para. Sabe quando. Eu não queria dizer esse tipo de coisa, mas sabe assim, do tipo, ela pode morrer em paz agora, né? Ela viu isso. Eles fizeram um produto assim para eles também, para o consumo nosso e para o consumo deles também, né? Então, para que botar esses outros pais, que talvez essa questão ficasse repetitiva? Então, mas assim, aí ontem a gente estava falando de que... Fale. Então, eu concordo com você, eu gostei muito da reflexão dos pais, mas eu acho assim, do ponto de vista da série, ela tem que ser uma simplificação, porque ninguém consegue acompanhar uma série que tem 120 personagens, e para explicar quem é o Braquinha, quem é o Che, quem é o Cobra, é muito tempo, a série começa a se dilatar. Eu acho que seria possível se fosse um produto com mais temporadas, um produto para 20 horas, 30 horas de ar. Então eu não acho meu sonho narrativamente você condensar vários personagens em um. Então, assim, o papel do pai é o Milton que vai representar. Acho que, assim, narrativamente, do ponto de vista do roteiro, ok. O que eu acho menos ok é você não representar nesse personagem condensado toda a complexidade que esses outros pais agregavam. Então, tem coisas que ficaram de fora ali. Por exemplo, o Nuno Cobra representava a obsessão dele com ser atlético, com melhorar a capacidade dele mental e física e superar os seus limites. Isso se perdeu, assim, tem uma cena dele correndo na praia, mas é quase que... É isso, só. Tá diferenciado lá, se você vai lembrar dele correndo na praia com o Nuno Cobra, mas é só isso. Então, é uma parte que se perdeu. O Braguinha é todo um outro personagem complexo na vida dele, como ele facilitava a vida social do Senna, a questão de... Acho que o Braguinha meio que pegou, abraçou ele e falou assim, vem cá, filho, eu vou te apresentar o grande mundo. Porque o Milton era o pai de São Paulo, era o pai do Brasil. E não, o Braguinha é o Braguinha pegou ele no colo. O Braguinha pegou ele no colo, né? Então, e assim, ó, vem, fica no colo, assim. Casa, e eu acho que o Braguinha... Os meus amigos, eu vou fazer isso, eu vou abrir as portas do mundo para você. Isso não tem. Não, e assim, não perdi, Helder. Não perdi uma única corrida dele. E a Betise também, que não foi, que não estava representada. Tirando lá no começo que ele tem aquela conversa com o Keith Sutton lá, que é o fotógrafo britânico, parece que ele faz a imprensa dele sozinho. Então, assim, claro, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, eu não me incomodo tanto com a missão dos nomes, mas sim com a missão das dinâmicas, com a missão das características que esses personagens traziam e as interações que eles tinham com o Senna. Que é um pouco a crítica que a gente, voltando falando na crítica britânica, ela fala isso, assim, tirando o Senna, não tem nenhum outro personagem bem desenvolvido na série. Todo mundo tem uma característica principal e é essa, e só. Então, assim, acho que o Milton, por exemplo, poderia ser um personagem mais complexo, eu acho. Mas, claro, tem esse lado que você está falando, que é um produto da família, patrocinado pela família, a família tem a memória, tem a marca Senna, e eu acho isso justo também. A gente é fã, a gente queria ver tudo, mas eles têm o dever de zelar por alguém que foi um deles e que morreu tragicamente, e eles estão ali cuidando desse legado. Acho que a gente tem que tentar entender o lado da família também. É fácil criticar, mas eu sempre procuro entender também.
Não, eu também sempre procuro entender. Por isso que eu falei, é um recorte deles e tem que funcionar para a gente, para o mundo, mas eles queriam que funcionasse para eles também. E mais uma vez, lembrando, né, o Milton já morreu, o seu Milton já morreu, mas a Dona Neide é viva ainda, né? É viva e tá bem. Eu vi vídeos aí dela e ela é viva e tá bem. E Viane, o Leonardo também. Agora, vamos falar sobre essa questão que eu estava falando dos cracudos, né? De que a série não mostra muita coisa, mas tem algumas pinceladas muito rasas, né? Elas são rasas, mas estão ali pinceladas, coisas que os cracudos entendem. Vamos falar dessas coisas que estão parcialmente escondidas na série, mas que estão lá? Você lembra de algumas que a gente estava conversando ontem? A primeira que me chamou a atenção é na primeira cena do primeiro episódio, que é a mão dele enfaixada. Isso é claramente uma referência ao fato de que a mão dele raspava no cockpit da Williams, porque o carro tinha sido desenvolvido por Prost, que era menor que ele, e aí quando ele pega a vaga, ele não se adapta àquele carro, ele gostava de dirigir com um volante grande. Na verdade, é curioso isso também, o estilo de pilotagem do Senna estaria, segundo muitos especialistas, defasado hoje. Os carros mudaram numa direção diferente do estilo de pilotagem dele. Então, tanto a técnica dele de acelerar, que ele ficava blipping, que o pessoal fala, né, apertando o acelerador na curva, quanto o fato de ter um volante redondo grande. Hoje em dia, o volante é um retângulo, né, não é um volante redondo mais. Mas, enfim. Mas, voltando à questão da mão arranhada. A mão arranhava quando ele fazia a curva, raspava no cockpit do carro. E aí, por isso, ele solicitou a equipe que estendesse a barra de direção para que o volante ficasse mais recuado e não batesse na mão dele. Que é o que causou o acidente, né? A gente sabe. Que é uma coisa que a série não entra nesse mérito. Mas... porque essa a vida como ela é. A mão dele raspando, certo? Vamos lá. Exatamente. Então, aí o Senna pediu para a equipe aumentar a barra de direção, só que o correto seria ter feito uma nova barra de direção mais longa. Isso eles teriam que fazer na sede, na Inglaterra, e demoraria algumas semanas. E o Senna não quer um negócio que vai demorar algumas semanas, ele quer um negócio para ontem, porque ele tem que correr, porque tem a prova, ele tem 0 pontos, ele perdeu, não conseguiu completar as 2 provas do campeonato. Então, o que eles fizeram? Eles cortaram no meio, soldaram um pedaço, fizeram uma solda ali na garagem e vamos que vamos. E é muito triste isso, né? Muito trágico, porque, segundo a investigação italiana, foi isso aí que rompeu e por isso que ele bateu. Então, esse é um detalhe que não está explorado, mas está mencionado. Tem outros, vamos ver se você lembra de outro. Deixa eu ver. Eu lembro do Che, que o Che, assim, para quem não conhece o Che, que daria uma cena que passou no primeiro episódio, mas assim, a gente vê um mecânico falando com um sotaque em espanhol, a gente que é cracudo no Senna, a gente sabe, é o Che. Mas passou, né? Foi rápido. E esse é um dos pais do Ayrton Senna, né? Assim como eu estava falando que o Braguinha... porque, assim, a paternidade, ela é muito presente nos 10 ou 15 primeiros anos da vida da gente, né? Quando a gente é criança. E depois são as suas paixões que te levam a ter outros amigos ou até outra família, às vezes, né? E no caso do Ayrton Senna, desde a adolescência dele, a gente pode dizer que talvez ele convivesse mais com o Che do que com o pai. Ou no caso do Braguinha, cara, como é que uma pessoa que não é pai dele, Helder, vai para todas as corridas, não faltava uma. É claro que assim, quando você é dono de banco, quando você é dono do Bradesco, é fácil você ir para o Japão, para a Austrália, para a França, né? Para a Bélgica, eu tô indo atrás do Ayrton Senna. Mas assim, o pai mesmo não ia. O pai ia em Interlagos. Corrida de Interlagos a gente vai, meu filho. A gente vai em Interlagos. E uma outra, né? E o Braguinha lá em todas, né, cara? Mas deixa eu ver, mas Braguinha, sim, Braguinha nem menciona, nem essa de a gente pensar assim. O Braguinha não consegui pensar na série, não. Realmente é um que não tem. Mas assim, outras coisas que eu falei, estão lá, não estão desenvolvidas, mas estão mencionadas. Então, é o relacionamento dele com o Reginaldo Leme, a briga que ele tem com o Reginaldo Leme por causa de, enfim. Verdade, lembrei. O Reginaldo Leme escreveu. Que é a Reginalda Lema, na série é a Reginalda. Isso, exatamente. Lema, essa né? Coisa do Reginaldo Leme, ele nunca ficou muito bem resolvida, né?
Tanto que o Reginaldo Leme existe na série como um comentarista lá, um ajudante do Galvão, mas só, né? Eles não faz o papel que ele teve de fato, que era de ser o repórter, e aí eles inventam a Reginalda Leme, que é a Laura Harrison, né? Laura Harrison. Então ela tá ali um pouco encarnando isso, né? A rixa com o Piquet não tá explorada, mas tá mencionada lá. Nada. Tem aquela cena que ele chega em Mônaco, quando ele chega na festa em Mônaco, aí ele vai cumprimentar o Piquet dá uma secada nele. O Nelson Piquet, É o único. E só, e depois não deu... sugerido, assim, né? Mas é isso, tem muitas coisas que são sugeridas. E nisso eu acho que quem escreveu e produziu teve muitas sacadas. Porque eles tinham que conseguir a aprovação do roteiro pela família Senna. Então eles sabiam que eles teriam que evitar várias bolas divididas. Então eles evitaram várias, mas assim, deram assim umas pinceladas de leve, assim, né? O fato dele tentar pautar a imprensa, né? Isso está mencionado lá no começo, quando ele vai lá falar com o jornalista, que ele quer as fotos, mas ele quer com o texto dele. Tentar não, ele pautava a imprensa, né? Ele pautava mesmo. Ele conseguiu, ele tentou e conseguiu, né? Ele fazia press release, né? E ele já fazia antes, depois com a Beatriz Assunção, então, ele já escolhia as fotos, a princípio era esse inglês, depois quando veio o Noriyokoi, que ele gostou muito, não sei por que também que ele gostava tanto desse japonês, mas o cara batia a foto dele como um paparazzi, né? Esse sim era o cracudo máximo da Ayrton Senna. Sim, então, quando na época da Beatriz, eles faziam a matéria, escreviam a matéria, que era um resumo da corrida, mandavam as melhores fotos, e eu, sinceramente, Helder, eu fico imaginando o pessoal do jornal. É claro que é uma ingerência muito grande, né? Quem esse cara pensa que é, para dizer que eu vou escrever isso sobre ele, né? E esse número de parágrafos e esse texto, né? Mas eu fico pensando que deve ter alguns jornais que dizem assim, graças a Deus, já veio pronto. Já veio pronto, sabe? É só botar ali dentro. Já vem, sabe? O trabalho já vem pronto. Não serve aos dois, né? Antes de se tornar um campeão de Fórmula 1. Então, já saía coisa na imprensa brasileira, até na Globo, dele piloto de Fórmula 3, enfim. Depois na Toleman, já tinha cobertura, quando ele voltava ao Brasil, tinha gente esperando ele no aeroporto para entrevistá-lo. É interessante, assim, ele realmente conseguiu se colocar como uma promessa da Fórmula 1, né? E acho que isso está retratado assim também. Como estão outras coisas, né? As brigas dele com os chefes de equipe, as brigas dele com os companheiros de equipe, a dificuldade com a direção da Fórmula 1, tudo isso está mencionado lá. Não está muito bem desenvolvido, mas tudo isso está mencionado. O que eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais bem explorado seriam os diálogos. Eu achei que os diálogos são muito básicos, muito clichês, assim, nas brigas dele com o Prost, com o Frank Williams e com o Ron Dennis. É tudo muito, muito previsível, assim, né? As melhores frases são as que ele próprio falou e que a gente sabe que ele falou porque a gente tem o vídeo. As que eles tiveram que inventar, eu achei que faltou um pouquinho, assim, de esmero. Sim, e essa é uma daquelas que a gente pode pescar, né? Que quem é cracudo no Senna conhece as falas que são dele mesmo, né? I refuse to walk away from the fight. A entrevista que ele dá para Reginalda Lema, né? Quando ele ganha em Suzuka, quando ele é campeão em 88, que ela pergunta quem ele deixou para trás, e ele fala, se tem alguém, sou eu mesmo. Eu adoro aquilo, eu acho aquilo muito legal. E eu achei que o Gabriel Leone estava muito bom ali. Assim, a própria Xuxa no programa dela, né? A grande parte das coisas estão ali. Olha, Helder, eu sou aquela que hoje Paulo César me mandou um trechinho do Twitter. Ele te mandou? Ele me mandou um trechinho do Twitter que foi maravilhoso, que era essa cena do programa da Xuxa, a cena mesmo, né? E aí a pessoa que certamente não viveu nessa época, né? A nossa década de 80 e 90, falando, caraca, aí Ayrton Senna falando no ouvido dela, né? Pedindo para ver a Xuxeta da Xuxa ao vivaço. Quando ela pergunta, o que você quer de Natal? Ele fala, eu não posso falar o que eu quero de verdade, eu não posso falar. Aí ela não fala aqui no meu ouvido. Cara, que delícia, né? Você para pensar, que delícia, Senna, né, cara? Ele é um personagem muito pronto, né, cara? Que falava frases icônicas que pareciam saída de um roteiro de filme. E protagonizava momentos cinematográficos, tipo a saída dele. Ele é protagonista, né? Ele é protagonistaço, sabe?
Então, assim, vem tudo muito pronto. O assim, que eu não vi? Eu não vi? Vem tudo muito pronto, assim, né? Ele é um personagem muito pronto, assim. E acho que o show se apoia muito nisso, né? E acerta quando faz isso. Eu acho que poderia ter sido melhor quando ele precisou inventar, digamos assim. Precisou encher os buracos, né? O bastidor, as conversas dele com os pais, as conversas dele com os amigos. Ali achei que ficou faltando um pouquinho de temperinho, um pouquinho de pimenta. Porque deviam ser fantásticos, imagina. E agora eu acho que... Unfiltered é muito bom também. O que a gente conhece do Senna Unfiltered os relatos dele sendo sincerão é maravilhoso. E chocante até. Sim. Ele era um cara sincerão. Ele era um cara você lembre? Brutalmente sincero. Fale. Qual é a Quando ele faz o teste da Williams, o primeiro teste com o carro da Williams, o Flávio Gomes olha para ele e pergunta, e aí? Aí ele pensa e fala, puta, bem na minha vez, cagaram no carro. Incrível essa frase, né? Sim. Quer ver uma coisa que eu li sobre Betise, que eu fiquei assim, nossa, Betise, achei muito legal. Primeiro que cada equipe tinha a sua assessoria de imprensa. Então, era uma assessoria de imprensa para Williams, uma assessoria de imprensa para McLaren, para Lotus, etc. Ou seja, ela atendia, a assessoria de imprensa atendia aos dois pilotos, piloto 1, piloto 2, e também ao chefe de equipe que tivesse que ser entrevistado, né, ao engenheiro, o dono da empresa, se fosse Frank Williams ou seja lá quem for. E até que chegou um momento que a família do Ayrton Senna está se irritando com as notícias que estão saindo no jornal, ele também deve estar se irritando às vezes, embora ele fizesse o press release dele, e aí é o pai do Ayrton Senna que quer você vê como é que o seu Milton comandava tudo, né, que quer uma assessoria de imprensa para o Ayrton Senna, só para ele. E aí eles lembram dessa moça que já tinha sido repórter em jornal de esportes no Brasil, que estava morando em Londres, com a irmã dela, tentando a carreira em Londres, de jornalista, e o Milton contrata ela, ele que contrata ela, né? E ela conta isso, né? Ela dizendo, não, Milton, a gente fazia tudo, era tudo por ele, né? Que as coisas passavam por ele, né? E aí, cara, eu não sabia. Eu fui lendo e fui descobrindo que o padrão que ela criou para o Ayrton Senna se tornou o padrão da Fórmula 1. Você vê que coisa legal, né? E foi Bettice que criou. E é um padrão que existe até hoje, né? De que cada piloto tem sim a sua assessoria de imprensa, e que antes era um oba-oba do caramba. Chegava aquele bando de repórter assim, perguntando em japonês, perguntando em italiano, perguntando em português, perguntando não sei o que lá. E tinha gente que vinha com câmera para filmar, tinha gente que era só o rádiozinho, que era rádio, tinha gente, entendeu? Tinha repórter de jornal junto com repórter de televisão, junto com. Aí ela ainda mais Bettice, né? Que é briguenta. Que briguenta não, ela é dura, né? Eu acho Bettice dura, né? Vamos botar a ordem aqui nesse galinheiro aqui. Primeiro, quem é de português fica aqui, quem é de inglês fica aqui, quem é de italiano fica lá, cada um tem o seu horário. Aí então você não vai ficar aqui até 5:30 da tarde, ou seja, terminava a corrida que horas, Helder? Sei lá, 2:30? Não sei, 2:30? Eu não sei. Normalmente começava 1:30 da tarde, não era a corrida? Na hora do almoço, mais ou menos. Põe umas 2 horas para frente, então... Né? A hora do almoço, corre... Aí tem a levanta a taça, tem champanhe, volta, vai fazer um xixi, vai lavar um rosto, senta aqui para conversar com até 5:30. Às vezes ele ficava chateado com ela, e ela dizia, não, é até 5:30. Vamos desse jeito que eu fiz aqui, porque antes ele falava com todo mundo, mas era meio zoado. E aí, e assim, quem é de televisão fica aqui desse lado, quem é de jornal escrito fica aqui desse outro lado, quem é de jornal escrito já tem coisa preparada aqui para vocês também, tá? Se vocês quiserem, já tem uma ajuda aqui. Mas o mais interessante, isso eu achei ótimo da Bettice, nunca tinha parado para pensar, e é básico, realmente. Todas as entrevistas que ele está dando, ela está do lado com um gravador. Ela está segurando um gravador do lado dele. Porque, olha só, quando sai no jornal, no jornal escrito, ela checa o áudio, ela está sempre reouvindo para ver se foi exatamente isso que ele falou. Porque se não foi, a Ayrton Senna não dá entrevista para você nunca mais. É isso aí. Então, assim, Bettice, e ela não tá na série. Ele foi um cara que modernizou a Fórmula 1, né? Acho que o Senna é um pouco uma transição entre uma Fórmula 1 meio romântica, assim, que vem lá da década de 60, 70, 80, que era uma bagunça completa, para essa Fórmula 1 de superstars que a gente tem hoje, em que os pilotos são todos celebridades, e tem 1 milhão de filtros e assessores de imprensa, e horários, e regras, e coisas e tal.
E o Senna meio que talvez o primeiro piloto superstar global, rockstar, essa coisa assim, fenômeno super celebridade. Ou pelo menos ele foi num nível que acho que os outros da época dele não chegaram a essas figuras globais como ele chegou a ser. Então é isso, ele modernizou a Fórmula 1, tanto em vários aspectos, tanto na preparação física que a gente estava comentando aqui, mas também nessa coisa da imprensa, né? Porque era uma bagunça mesmo. Na época dele, e eu estava vendo uma entrevista do Martin Brundle hoje, ele falou assim, no meu tempo, os jornalistas iam para a corrida com a gente ia de carona, a gente ficava, né, dividia quarto de hotel, dividia carro, umas coisas que assim, hoje seriam impensáveis. O acesso O que Reginaldo Leme é amigão dele. Pra você ter uma noção, aquela corrida, quando ele estava na Toleman ainda, 84, é a segunda corrida do campeonato na África do Sul que ele consegue pontuar. Eu acho que ele chega na 6ª posição e consegue pontuar. Mas ele também, assim como em 91 Interlagos, ele não consegue mexer o braço, porque ele também era muito magrinho, ainda não tinha começado o treinamento físico com o Nuno Cobra, e ele não consegue nem sair do carro. Acontece que, como ele naquela época ele não era famoso, isso não tem nem foto, nem vídeo, porque ninguém filmou aquilo. É diferente de quando o cara ganha em 91 Interlagos, que a câmera tá filmando o vencedor que não sai do carro, né? E ali, quando ele passa a linha de chegada e ele não sai do carro, Reginaldo Leme, olha só, um repórter que tem acesso ao carro. Eu acho que ele estava desmaiado até, acho que nem falando ele estava. E aí, Reginaldo, veja, um repórter que vai soltando o cinto dele, que vai puxando um repórter. Você já viu foto dele internado lá na África do Sul? Essa não. Depois eu te mostro. É bizarro, assim, do jeito que ele ficou. E, mas esse tem. Aí, Reginaldo foi lá entrevistar ele na maca, assim, destruído. Aí fui lá entrevistar, tem uma entrevista gravada dele, todo destruído no hospital. Vou ver se eu acho para te mostrar. Quando terminou a corrida, Ayrton desmaiou de cansaço e dores no ombro. Ele veio direto aqui para o hospital do autódromo. Na sala de recuperação, Ayrton recebeu uma proteção para o pescoço e sentia ainda muita dor no ombro, por ter pilotado durante 2 horas um carro com um volante muito duro. Mas ele quase esqueceu de tudo quando soube que tinha feito o seu primeiro ponto na Fórmula 1. Tinha me falado que era 7º, eu tava decepcionado depois desse esforço todo, pô. Não dá nem muito pra rir, né? Não dá, rapaz. Quando eu parei, antes da metade da corrida já, o carro tava impossível, tinha um peso, o volante, na volta de aquecimento, com o tanque até a tampa, eu parei e falei pro engenheiro que tava impossível de guiar, de tão pesado que tava o volante. Aí não tinha mais o que fazer, foi assim mesmo, mas eu não conseguia guiar o carro, rapaz, impossível. Um peso que eu nunca senti na minha vida, pô. E foi a corrida inteira, assim, e o motor falhava ainda. Aí eu diminuí a potência dele para não quebrar, né? Aí o Cecotto vinha junto também, até que ele quebrou, acho que ele forçou demais. E eu vinha numa boa para não ter que parar. Mas não dava, começou a vibrar, o carro vibrava. Tava impossível, rapaz. Eu queria que a corrida terminasse antes da metade, já que eu não aguentava mais. Você falou aí da modernização, né, que o Ayrton Senna marca bem essa passagem da modernização da Fórmula 1, dessa Fórmula 1 bagunçada e romântica para o que é hoje em dia, né? Tanto em preparação física quanto em organização de imprensa, né? A organização de agenda dessa superestrela. Mas eu voltando a falar daquela questão dos vários pais do Ayrton Senna, assim como ele tinha vários pais, existem várias mulheres do Ayrton Senna também, né? No caso, a Betise é também uma mulher do Ayrton Senna. É uma mulher que não dorme com ele, né? Que não tem nenhuma relação amorosa com ele. Mas, assim, é também uma mulher que passou anos do lado dele, assim como o Braguinha em toda a corrida estava por amor a ele, né? Por amor ao esporte. No caso dela, era por salário, né? Ela é contratada, é funcionária dele. Mas tá rodando o mundo. Se muitas mulheres tinham dificuldade de rodar o mundo ao lado dele, Betise está rodando o mundo, porque trabalha com ele. E ela põe ordem no galinheiro, total. Só fulano chega perto da Ayrton Senna, fulano não chega, ele não quer falar com você, e não sei o que, lá, a Betise vai... Que falta que ela faz, né? Seria muito legal, assim... O personagem da Kai Scodelario, da Laura Harrison, que é, de alguma forma, aí uma jornalista que também acompanha o Senna em todas as corridas, brasileiro-inglesa. Ela tenta amalgamar um pouco dessa figura, talvez até da Betise também esteja ali amalgamada nela. O que você achou dessa solução narrativa? Eu achei que ela serve como escada, muitas das vezes ela serve como escada. Eu lembro de uma que ela chega lá para perguntar, se você não vencer essa corrida, como vai ser para você ser contratado pela Fórmula 1? Acho que é no episódio 2, né? E então, assim, ela que serve para mostrar coisas que estão passando na cabeça dele, preocupações que estão passando na cabeça dele, inclusive. Então, ela é uma escada, né? Ela é uma escada muito... Acho que serviu bem, mas também é aquilo que as pessoas falaram, né?
não fui nem eu que falei nesse sentido, de que ela não é aprofundada, ela tem aquela filha dela lá, que ela nunca vê, aí compra um bichinho de pelúcia, é um personagem assim que ela não tem profundidade nenhuma, entendeu? É o que você aí falou, né? A única pessoa que tem profundidade é o próprio Ayrton Senna, mais ninguém. Talvez a Xuxa tenha um pouco de profundidade, da gente saber que ela tem uma vida própria, que ela tem uma carreira própria, e que aquele romance ali não está funcionando, que não vai muito para frente, então ela também se resguarda, também não quer levar aquilo para frente também. Acho que só ele e ela. De resto, então fala um pouquinho nem muito a mãe dele, assim, também não. Que show da Xuxa é esse? Bora, o que a gente fala da Xuxa? Que show da Xuxa é esse? Eu acho que aquela menina é linda, eu acho que aquela tal de Pamela Tomé é linda, ficou a cara da Xuxa, a voz da Xuxa, tem momentos em que ela parece muito a Xuxa. O pessoal fala muito dessa gravação do show da Xuxa de Natal. Não foi nem nessa que eu achei que ela estava tão parecida com a própria Xuxa, não. Eu achei que ela no motorhome, quando ele falou, e aí, Nova York, tá ansiosa? Ela, nem um pouquinho, né? Aquelas brincadeiras da Xuxa, ali eu disse, caralho, é a Xuxa. Quando ela fez aquela brincadeira, porque a Xuxa é muito brincalhona, né, cara? Se você parar pra pensar, Xuxa é pior do que eu. Assim, eu sou brincalhona, você fala as coisas... Xuxa também fala uns negócios nada a ver, cara. Você fica assim, cara, não tô acreditando. Quando a Ayrton Senna vai no ouvido dela, que ela fala aqui no meu ouvido, fala aqui. Aí ele vai e fala, aí ela ri pra caraca. Mas assim, um negócio. E ela faz aquela cara, tem até o Paulo César até me mandou a figurinha da Xuxa, que ela faz aquela cara de... E ela mesmo falava aquela brincadeira que tinha naquela época, que ela falava, nojento! Você lembra que ela falava isso? Eu disse, caraca, Xuxa. E ela assim, o bate-papo dela com Marlene, as pessoas não reparam, mas ela está conversando com Marlene o tempo inteiro nesses programas aqui ao vivo, né? Eu falei ontem que quando ele chega e ela fala, não é uma gracinha? Ela está conversando com Marlene, ela está conversando com os amigos dela de maneira geral que estão ali, e ela está dizendo assim, gente, lembra que eu estava falando dele, que eu saí com ele? Então ele não é uma gracinha, eu não falei para vocês que ele é uma gracinha, ele é uma gracinha, vocês estão vendo, né? Quando ele fala no ouvido dela, ela ali não apareceu na série, que eles não repetiram frase a frase, não, do programa. Ela fala, não, no ouvido não tá bom, no ouvido não pode que não tá bom. Porque ela ouviu no ponto que Marlene falou, não, no ouvido não pode que não tá bom. Então, assim, ela tá conversando com Marlene o tempo todo, né? Marlene que meio que aparece na série também, mas não aparece muito. Mas eu não gostei muito, assim, porque também o romance não foi aprofundado, né? Quer dizer, não é que não... É porque, assim, não aparece muito, ao todo são só 15 minutos também. E alguns longos minutos não servem meio que pra nada. O que foi aquela cena daquela festa? E ela dançando lá com ele? Não me diz... Pegou, assim, a galera tá reclamando muito que ela teve muito mais tempo de tela do que a Adriane. Isso em si não achei um problema, ou não acharia um problema a priori. Mas achei que é muito tempo que não leva a lugar nenhum, que é quando a série perde o fôlego, que é o quarto episódio, o quarto e o quinto, que para mim são os mais fracos. Principalmente o quinto, acho que vem assim, temos que passar todos os pontos do briefing que não falamos ainda. Então, temos que mostrar o Senna com as crianças, temos que mostrar o Senna com a irmã, temos que sugerir o Instituto, temos que mostrar o Senna com o Brasil. É uma série de cenas desconectadas do resto do desenvolvimento do arco narrativo, que eu sei porque elas estão lá, mas que eu achei que a incorporação delas não ficou natural dentro do roteiro. E aí tem, assim, o flashback dele com a Xuxa, tá tudo ali meio junto, assim, e eu achei que é isso, assim, tem bastante tempo de tela dentro dos né, do que é a série. Comparado com as outras, né? Exato, comparado com as outras, mas não usaram esse tempo para explorar essa relação e os dilemas, os impactos, ainda que ficasse no ponto básico, que, de novo, está sugerido lá, mas não está aprofundado, que é a dor de ter que abrir mão da sua vida pessoal por causa da sua carreira, da sua vida afetiva, e que no caso deles era dupla, porque os dois estavam na mesma situação. Ele era muito bem sucedido no que ele fazia, e ela também. Então, nenhum dos dois podia se dar o luxo de ficar viajando, enfim, de sair da sua rotina por causa do outro. Mas quanto dolorido isso foi? Isso não está mostrado, não está desenvolvido. Exatamente. Né? E assim, no livro do Ernesto Rodrigues, isso aparece bem melhor, a Bíblia, né? Porque, inclusive, eu botei ontem o trechinho da Bíblia lá no vídeo que eu fiz. Assim, como a Xuxa não foi entrevistada, eu acho que o Ernesto pediu para ela ser entrevistada, mas ela não aceitou, também não sei por quê, mas a gente conhece do relacionamento com a Xuxa pelas outras pessoas. As empregadas domésticas da casa do Ayrton Senna, outros amigos do Ayrton Senna que viram
relacionamento, a própria Cristine Ferracil, que foi uma namorada dele pós-Xuxa, antes de Xuxa e pós-Xuxa, né? E ali, cara, aquilo foi mal resolvido por muito tempo. Eles continuavam se telefonando e às vezes passavam horas em ligação. Vários amigos diziam que ele às vezes terminava as ligações pior do que começou, que às vezes terminava a ligação chorando, coisa também que a gente não vê muito ele chorando horrores, mas assim, vários amigos citam isso na Bíblia, né? E olha que coisa mal resolvida, né? Como isso foi mal resolvido para os dois. E é mal resolvido para a Xuxa até hoje. Xuxa até hoje. Como o show não mostra aqui, né? isso, as pessoas não entendem por que a Xuxa é tão relevante na história. Fica parecendo que é só uma picuinha da família Senna. Quando não necessariamente. Tem motivos para a Xuxa ser relevante na história. A Xuxa não Fica foi parecendo só... que é só porque detestam Galisteu. E, na verdade, não. Ela realmente foi importante para a vida dele. Exatamente. Mas o público geral não sabe disso. E como a série não escolheu mostrar isso, fica essa polêmica, que é a polêmica que eu estou vendo no Twitter ou no Threads aí, a polêmica do momento. É Xuxa versus Galisteu. Mas não é, acho que o pessoal não está entendendo as camadas de complexidade que a Xuxa tem para a história do Senna. E é uma coisa que eu sempre comento também. É claro que a carreira dos dois é um empecilho, né? Porque nenhum dos dois pode abrir mão daquilo dali que eles têm. Então fica sempre essa de um dia a gente se encontra. Um dia as coisas vão estar, as coisas vão estar mais calmas e a gente se encontra, né? Ou ela com um pouco mais calma, ou ele já saindo da Fórmula 1 também, né? O dia que ele fosse só empresário, porque eu acho que ele ia migrar para o ramo do empresariado automobilístico mesmo. Ele já estava fazendo essa transição também, né? Ele levou a Audi para o Brasil, e ele já estava assim, bem businessman mesmo, né? E aí ficou meio que essa promessa de que um dia a gente se encontra. Mas para além disso, também tem um problema que a série não quis mostrar, que é algo pessoal dele, que é uma característica dele. Aí não é só culpa da Fórmula 1. Porque Mansell era casado, porque Prost era casado e tinha vários filhos também. Então, assim, não é só a Fórmula 1 que atrapalha. Existe uma questão dele, que ele já estava casado. Né? E esse e ele estava casado com a Fórmula 1. Então, assim... Que é assim, qual é o preço da genialidade? Qual é o preço... Do que você precisa abrir mão para ser o número 1 do que você faz? Para você ser Ayrton Senna. Para ser o número 1, né? E vale a pena? São todas as questões que o personagem Senna traz, né? E que a série não explora, mas que seriam riquíssimas, né? Valeu a pena abrir mão de tudo isso? Valeu a pena viver tão obsessivamente? Valeu a pena fazer tudo no limite, tão no limite? Se ele tivesse feito menos no limite, se ele tivesse sido mais paciente, poderia ter esperado ficar pronta a coluna de direção? Será que ele estaria vivo hoje? São perguntas válidas, né? E difíceis, não tem uma resposta simples. Exatamente. Ou então tivesse desistido daquela corrida. Tem o filme Rush, que é um filme da temporada 79, que é a disputa do Niki Lauda com o Hunt. Eu esqueci também, mas eu vi. James Hunt. Isso, James Hunt, isso. É a temporada em que o Niki Lauda sofre aquele acidente gravíssimo, pega fogo e ele quase morre. Do fogo, Tirado dos escombros do carro, vai para o hospital, perde várias provas, insanamente, porque o mundo era insano nos anos 70, mais ainda do que nos anos 90. Ele volta a correr com a cabeça, ele não conseguia nem colocar o capacete, porque ele queimou toda a cabeça. É um negocinho horroroso. Ele volta a correr e ele chega na última corrida com chance de título. E na última corrida cai uma baita chuva e tá inseguro pra caramba. E aí ele decide não correr e o James Hunt é campeão. Então é um filme incrível, também muito bem feito, mas mostra isso. O Lauda, que também é um grande campeão da Fórmula 1, abriu mão de um título porque ele não se sentiu seguro para correr depois de ter quase morrido num acidente. Se eu não me engano, tem essa conversa do Senna em Imola com o Lauda no último episódio. E eles mencionam esse episódio também. E aí acho que o Lauda fala para ele, às vezes é o piloto que tem que decidir, porque o Senna está todo mundo pressionando para não ter a corrida. E aí o Lauda fala assim, não, mas o piloto às vezes tem que decidir não correr. O Senna decidiu correr. Ou seja, essa foi uma daquelas coisas escondidas na série que eu não pesquei, você pescou. Eu tô pescando só agora porque você falou para mim. Essa eu não tinha pescado, realmente faz sentido.
Tá vendo? Várias coisas que são mencionadas assim de um jeito muito raso, cara, só quem é cracudo de verdade. Tem muitos easter eggs, tem infinitos easter eggs. E tem easter eggs até para nacionalidades diferentes. Se um britânico vê a série, ele vai pegar vários outros, narrações do Gordon Murray. Tem vários presentinhos para os fãs de Fórmula 1 pelo mundo. É muito bacana isso. Vários ovinhos escondidos, né? Numa época em que o preço da obsessão. O ídolo máximo do esporte brasileiro, não sei se podemos dizer isso, mas talvez certamente o mais popstar hoje é o Neymar. É a celebridade que teria o tamanho, o único que poderia ser comparado, tem o tamanho hoje que o Senna tinha naquela época, brasileiro. E a carreira dos dois não poderia ser mais contrastante, né? Enquanto o Senna foi obsessivo, dedicado, um atleta, e abriu mão de tudo, sacrificou tudo, a vida pessoal, o prazer, a família, as relações. O Neymar parece ser o exemplo oposto, né? Alguém que não quis abrir mão do lazer, não quis abrir mão da vida pessoal e sacrificou a carreira. Não chegou ao seu objetivo máximo, né? São escolhas, a vida não tem resposta certa, mas são coisas que fazem a gente pensar, né? A vida realmente não tem respostas certas. Assim, a minha resposta é que o bom é sempre o caminho do meio, né? Agora, outras pessoas têm uma resposta que, não, por um determinado momento, não a vida toda, mas por um determinado momento da sua vida, essa dedicação total ou quase total, sim, é válida para você atingir grandes coisas, e aí depois, quando você chega, aí você está com bastante dinheiro, já preencheu vazios que você tem, que no caso dele ele queria ganhar corridas, ele queria mostrar isso para o mundo, provar coisas para o pai. Eu falei isso também nos meus vídeos, né? De que ele quer muito provar muita coisa para o pai, e para si mesmo, e para todo mundo. Mas, assim, depois que você atinge tudo isso, que você pode dar uma relaxada e começar... Vamos viver agora? Começar a viver? Que eu acho que era meio que essa promessa que ele tinha com a Xuxa, assim, de um dia a gente se encontra, e que ele tinha para si mesmo. Um dia eu vou casar, um dia eu vou ter filho, né? Um dia eu vou viver a vida normal, vou viver aqui em Angra, pregando praia. Que o risco desse approach, né? Assim, tá bom, você, então, por um período da minha vida, vou ser hiper focado e vou me dedicar e até vou conquistar meus objetivos e depois eu vou ter uma vida mais equilibrada. Mas é muito difícil dosar isso, né? O Senna já era tricampeão, mas ele continuou. E não conseguia parar. E ele não conseguiu parar. Ele é viciado naquilo. Então, assim, é difícil controlar ele é viciado. Ele mesmo fala. Eu acho que a série termina dessa forma. As pessoas perguntando para ele, mas por que você quer continuar? Por que você quer correr hoje? Né? Tá vivendo essa merda. O campeonato tá desse jeito. O seu carro tá desse jeito. Você tá dizendo que você encontra perigos em vários lugares. Você mesmo foi na curva Tamburello e viu que ali não tem escape. Ele reclamou. Um dia antes ele reclamou. Aqui, se alguém bater aqui, morre, viu? Aqui não tem escape. E o carro também tá ruim. O outro morreu ontem, o outro bateu anteontem, por que você quer correr? E ele fala, eu não consigo não correr, né? Eu acho que ele viciou, é a razão de ser da vida dele, né? E é isso que a gente estava falando sobre a Xuxa, os relacionamentos, assim, a culpa não é só, também, mas não é só da carreira dele, né? A culpa é dele também. É dele também, da personalidade dele. Agora, falando em easter egg, e no último dia, nesse último fim de semana da vida dele, tem um importante que você notou, a gente conversou a respeito, que é a fita, né? Uma fita de áudio. Sim, que eu acho que é o auge dessa conversa aqui de hoje, né? A gente falar sobre isso, né? Vamos lá, Helder. Tava eu e Helder conversando. Primeiro foi ontem foi um tal de troca mensagem de áudio de noite muito grande. Primeiro estava eu conversando com o Fabrício Zuccherato, aquele da entrevista que eu fiz aqui também no canal, e a gente assim, nossa, mas o Senna, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo, não sei se vocês sabem, mas para quem não sabe, minha gente, o pai do Ayrton Senna mandou, isso não sou eu que estou falando, eu sempre comento isso, a gente leu isso na Bíblia do Ernesto Rodrigues, tá bom? Então, o pai do Ayrton Senna mandou grampar os telefones da casa do Ayrton Senna, tanto a casa do Algarve, quanto o apartamento em São Paulo e a casa de Angra, para tentar pegar alguma conversa que incriminasse Adriane Galisteu. Ernesto Rodrigues que fala, tá bom? E eu acho que um dos easter eggs, assim, escondidos que tem na série é o fato de que a gente já percebe esse controle do pai e essa ideia de que tudo é ouvido, né, daquela família, nada é escondido, pelo fato de que quando a mãe fala no telefone, o pai está sempre na outra extensão, né? Eu acho que isso também já é uma coisa que, para quem é cracudo em Ayrton Senna, percebe a
as deixas, né? De que aquela família funcionava daquela forma. Nesse sentido, eu não acho tão ruim, porque eu acho aquilo tão bonitinho que o pai e a mãe estejam participando. É porque os dois estão falando com o filho, é como se o telefone estivesse no Viva Voz, né? Mas, quando o filho vai crescendo, vai fazendo 25 anos, 28 anos, 30 anos, às vezes você quer falar alguma coisa com a sua mãe, você quer falar alguma coisa com seu pai, que eu tô aqui conversando com o Helder, nesse caso eu tô filmando para mostrar para o mundo todo, né, Helder? Mas, sei lá, às vezes a gente pode estar conversando alguma coisa que eu não quero que outra pessoa escute, tá certo? E aí, no caso, tem um na extensão, o outro na outra, o negócio complica. Mas acho que isso também é uma deixa, talvez seja uma deixa, de que a família até permitiu que aquela deixa entrasse, já que é a família coautora daquele roteiro, né? De que aquela família funcionava daquele jeito. E aí, gente, para quem não sabe, a Ayrton Senna, antes de morrer, no sábado de noite, o irmão dele, o pai fez o irmão dele levar essa fita de áudio. Eles gravaram a Adriana Galisteu conversando com um ex-namorado. A gente não sabe o que tem naquela fita, porque ninguém nunca escutou. Só quem escutou foi o próprio Ayrton Senna, o Braguinha e o Galvão Bueno e o próprio Leonardo Senna. Quem fala isso é Ernesto Rodrigues, tá certo? Não estou falando nada demais aqui. E a princípio parece que a Adriana Galisteu estava falando com um ex-namorado, e o ex-namorado meio que cantando de galo, dizendo que ele era melhor de cama do que a Ayrton Senna, né? Aquelas coisas, né? E a Ayrton Senna, a gente sabe que a Ayrton Senna é mega ciumento, imagina ele ouvindo isso, que a gente sabe que a Ayrton Senna é mega conservador, imagina ele ouvindo isso, mas a gente não sabe como ele reagiu, né? Eu estava até conversando com o Helder ontem, assim, eu acho que ele pode, é claro que ele pode ter ficado muito chateado com a Adriana Galisteu, mas eu acho que ele deve ter ficado mais chateado com o próprio pai, de ter grampeado a casa dele, né? De ter essa ingerência. Então, gente, assim, hoje, antes não era, mas já faz alguns anos que é common sense, que é público notório, que a Ayrton Senna passou por essa situação porque a família dele não tem a menor sensibilidade. Como é que pode, num momento desse que ele está vivendo, a família querer levar aquele áudio, assim, naquele dia, sabe? Isso é uma coisa que eu e a gente estava conversando ontem. Mas ele ouviu uma fita antes de morrer. E não é, Helder, que no final da série, no último episódio da série, tem ele com um gravador e tem ele ouvindo uma fitinha, e eu fiquei, gente, mas por que a família quis botar uma fitinha? Que arco narrativo é esse? Que mensagem eles estão querendo? Que easter egg é esse, né? Que ovinho escondido é esse? Que eles estão querendo... Fala aí, Alda, o que você acha? O que eles estavam querendo fazer com isso? A gente não sabe, né? Não tem como saber, só pode especular. Mas a impressão que eu fiquei é que eles quiseram ressignificar essa fita. E, de alguma forma, digamos assim, substituir uma memória ruim, dura, né, traumática, dolorida, por uma memória bonitinha, uma memória fofa. Porque na série, a fita que ele escuta é da Reginalda Leme, né, da Laura Harrison, que ela vai fazer ali um repasso da carreira dele e de dizer por que, se ele era ou não um bom exemplo, e por que ele era um bom exemplo, e por que ele era um bom piloto, uma boa pessoa, coisa e tal. Então ele termina na série ouvindo uma fita com uma mensagem positiva, uma mensagem de afirmação, uma mensagem bonita. Quando a gente sabe que, na vida real, não parece ter sido bem assim, né? Que a ideia do arco narrativo, colocar aquela fita de áudio no final do episódio, fosse uma deixa para que as pessoas fossem na internet, Ayrton Senna, fita, para que ficasse realmente no imaginário para todo sempre, que houve uma fita e as pessoas viessem a buscar e ficassem sabendo desse babado da Adriana Galisteu, né? Ou seja, seria algo maldoso do roteiro. Mas eu ouvi aquilo, é uma possibilidade, mas eu ouvi aquilo e falei, não acho que seja isso. Eu lembrei, até falei com você e falei com ele, daquele filme, que é um livro, né, o Atonement, que fizeram um filme com a Keira Knightley, e é aquele que ela tá com vestido verde, eu amo aquele filme com a Keira Knightley. E como é que é essa história? Se chama Desejo e Reparação, né, o nome do filme. E por que reparação? Porque essa moça namorava um cara mais pobre da fazenda dela, da casa dela, a irmãzinha mais nova também era apaixonada por esse cara, e fica com raiva da irmã com esse cara, e resolve criar uma mentira, ela cria uma mentira. Ela diz que o cara tentou abusar dela, aí a família expulsa esse cara da casa,
e ele vai para a Primeira Guerra Mundial e morre. Então, essa menininha, pequenininha, ela quando cresce, ela escreve um livro que é uma história romântica, bonita, ela está se reparando, né? Ela repara essa história. E em que a irmã fica com esse cara para sempre e tal. Então, essa é a ideia de reparação. Aí vai ter muita gente que vai dizer, mas não está reparando coisa nenhuma, porque a realidade dos fatos é que o cara morreu na guerra, a irmã não ficou com o cara, mas ela está reparando a si mesma, um buraco que ela mesma fez em si. Então, assim, eu acho que, pela nossa interpretação, a família deixou claro para a gente de que eles mandaram mal com a Ayrton Senna, de que eles carregam essa culpa dentro deles e de que eles tentaram fazer atonement, tentaram fazer... ali é desejo de reparação. Eles tentaram refazer essa fita de áudio de um jeito melhor, não é isso? Eu fiquei com essa impressão. Eu sempre me perguntei muito como é que teria sido a última noite do Senna. Quanta coisa ele tinha na cabeça, né? Então, tinha o acidente do Barrichello, tem a morte do Ratzenberger, tem ele preocupado com as condições de segurança da pista. Tá claro que vai acontecer uma tragédia ali. Depois posso até dar um depoimento do que eu senti como criança lá naquele fim de semana, mas eu tive uma premonição que o Senna ia morrer. Então, imagina, se eu que era um garoto de 7 anos, achava que o Senna ia morrer, eu fui dormir pensando, puxa vida, o Senna vai morrer amanhã. Ele vai bater, ele vai morrer. E eu não conseguia dormir, e eu fiquei, assim, fazendo uma oração para dizer, Deus, tentando negociar com Deus. Deus não permite que o Senna morra, se o Senna morrer, aí tentar barganhar, não vou mais assistir corridas. É um pressentimento, é uma coisa que é muito pessoal, assim, né? Chegou a conversar isso com seu pai ou com a sua mãe, alguma coisa, ou não? Não chegou a externalizar com ninguém? Não, porque foi na noite anterior, na manhã seguinte ele bateu o carro. Foi comigo, foi um pensamento que eu tive na cama, tentando dormir na noite anterior. Então, assim, forte, né? O que eu senti, e todo mundo lá em casa estava sentindo, é que ele estava mal. A sombra negra era perceptível, né? Todo mundo estava sentindo que as coisas não estavam bem. Tinha uma sombra negra. Nele também, você via nele. Exatamente. Parecia uma coisa que estava escrita. Mas não que eu achasse que ele fosse bater e morrer, não, entendeu? Eu só achava que as coisas não estão certas. A gente via isso. Eu dizia que ele ia morrer naquela noite, cara. Eu fui dormir com esse sentimento. Incrível isso, né? Talvez por isso que tenha me marcado tanto. Incrível. Mas sabe uma coisa que é incrível? Você sentiu isso... Você sentiu isso, veja só, uma criança sentiu isso, várias pessoas sentiram isso. Quem parecia que não via Ayrton Senna era a família dele. Então, pois Você tá entendendo? Você não precisa ser um gênio para perceber que não era um bom momento para trazer essa fita, entendeu? Porra, tá com problema da equipe, tá com problema com o chefe da equipe, tá com vários problemas. Aí tu vem e traz. E aí vem com essa fita de... Tipo assim, uma fofoquinha. Vida da sua namorada aí, falando que o ex dela é melhor de cama que você é. Comissão de vida privada e tal. E eu fiquei pensando, como é que foi a última noite do Senna, né? Como é que ele dormiu? O que estava passando na cabeça dele naquela noite? E como é que ele reagiu a essa fita? A gente não sabe, né? Só eles que estavam lá naquele quarto sabem. E nunca saberemos. Mas uma das possibilidades... Até porque, Helder, porque, antes de você falar de uma das possibilidades, até porque isso é um assunto que a família jamais tocou. Exato. Sabe? Mas eu fico imaginando a culpa que ele carrega. Não de que eles interferiram na morte do Senna de alguma forma, não tem nada disso, mas do tipo, nossa, ele morreu, a gente tendo feito isso com ele na noite anterior, né? Isso eu acho que é algo que eles vão carregar para sempre. Eu acho que é muito Mas provável. Assim, mas agora eles meio que falaram da fita, né? É muito Porque plausível. Ao escolher essa cena narrativa na história... Exato. É muito plausível, é muito provável que ele tenha ido dormir e tenha ido para aquela corrida chateado com a família. Independentemente do que ele achou do conteúdo da fita, pode ser que ele tenha ficado chateado com a Adriane também, a gente não sabe, dependendo do que ele escutou lá naquela fita. Mas independentemente do conteúdo da fita, é bem provável que ele tenha ficado chateado com quem fez a gravação, com quem trouxe a gravação, com quem foi lá incomodá-lo com aquilo. Poxa, tá se intrometendo na vida privada, tá grampeando minha namorada, o que é isso? E ele não teve tempo de resolver isso com a família dele. Não teve tempo de conversar com o pai, com a mãe, com o irmão. Ele não teve tempo de resolver isso com ninguém. Ele não teve tempo de resolver isso com ela, nem então, consigo próprio, sabe? Porque tem coisa que a gente vai remoendo também.
Eu acho isso, assim, na tragédia do personagem em cena, é um capítulo, assim, de final ainda mais trágico, como se a tragédia já não fosse o bastante, ainda tem mais esse componente. A tragédia é o cúmulo, né? Existia a fita na série, reconhecer que existiu essa fita, e, de alguma forma... Ou seja, a família finalmente reconhece a fita. Mostrar um desejo... Tentar se reparar. Que fosse diferente, e colocar ali substituir uma memória ruim, porque pelo menos na ficção vai ser uma memória positiva. É uma interpretação, né? Mas acho também achei... são interpretações. É uma reflexão possível. Mas é surpreendente que tem essa... Até porque, assim, tem uma fita no roteiro nessa última noite dele. E para você ver que quantas pessoas arrastam correntes dessa morte do Ayrton Senna, né? A gente sabe que a Fórmula 1 tem que continuar, que todo mundo sabia que qualquer piloto ali pode morrer, que coisas são feitas, sim, apressadamente, em cima da hora, sim, e que elas podem quebrar. E o Ayrton Senna, a FIA tem a sua parcela de culpa, porque fez aquele campeonato com aquele regulamento horroroso, que estava colocando todo mundo em perigo. A Ayrton Senna estava tentando alertar aos dirigentes da FIA, né, da Fórmula 1, de que todos estavam correndo perigo, inclusive gente na plateia, né, que tu viu que a roda voou e bateu gente na plateia, né? Até o público estava correndo perigo, os mecânicos estavam correndo perigo, os pilotos mais ainda, né? Então, assim, eu acho que a FIA tem uma parcela de culpa na morte dele. A Williams já foi comprovado em julgamento, né? Patrick Head, que era o engenheiro-chefe, foi considerado culpado. Então, assim, olha quanta gente que arrasta correntes aí, né? Porque todo mundo tem a sua parcela de culpa. Eu não sei quem é o cara da solda, Helder. Eu não sei quem é a pessoa que soldou, né? Que fez o negócio da barra. Mas eu imagino que essa pessoa até hoje, Helder, carrega suas correntes também. O Frank Williams, tanto que botou lá o S do Senna enquanto ele foi vivo. O Frank Williams, exatamente. É a tragédia, né, Leila? Sim, eu acho que... pois é. É uma tragédia, né? E a família que carrega as suas correntes também, né? De a gente não... Puxa, justo a gente não enxergava, né? Que momento infeliz para trazer. E aí vai muito dos vídeos que você já fez sobre aqueles anos 93, 94. A Adriane representou para o Senna uma abertura a um novo mundo. Que o Senna é esse menino certinho, uma família que tem essa ética quase militar, e um Mauricinho mesmo, né? E a Adriane era meio que a zoeira, ela descontraía com ele. Ela trouxe esse elemento que ele nunca teve na vida dele, e por isso também que ele se sentia à vontade ao lado dela. E isso, de alguma forma, parece ter afastado o Senna da família. Parece ter contribuído para esse processo de afastamento do Senna da família. Que não é culpa dela, é uma coisa que faz parte do amadurecimento humano. Você, para se tornar um ser adulto completo, tem que cortar o cordão umbilical com a sua família de origem, né? Você pode continuar amando seu pai e sua mãe, mas eles vão parar de decidir as coisas da sua vida. Se você vai comprar uma casa, se você não vai comprar, se você vai casar, se você não vai casar. São decisões que você tem que tomar autonomamente. Você pode se consultar, você pode conversar com eles, mas são decisões suas, não deles, né? Você tem que deixar de... Você vai ser cada vez mais... E se você quebrar a cara, pronto, quebrou! A responsabilidade é sua também, exatamente. Então, assim, o processo de amadurecimento envolve essa autonomização da personalidade. Você vai deixando de ser o filho e vai se tornando um ser humano maduro, adulto e autônomo. E isso é doloroso também, né? Principalmente para a família, para a mãe, para o pai, principalmente para a mãe e para o pai, né? Sim. Então, eu acho que a Adriane, ela desempenhou um papel nesta fase do Senna, que é uma fase que morreu aparentemente sem concluir. E acho que isso então contribui. Estava em processo ainda, né? Para a família, ela é vista como a moça que jogou o Senna contra nós. Alguma coisa, pode ser, né? É uma interpretação possível, é uma possibilidade. Mas acho que é um fenômeno complexo, são muitas coisas. Também eles acharem que ela estava usando o Senna para se promover e coisa e tal. É uma questão de diferença social, pode ser, não sabemos. E pode também ter uma cerejinha do bolo, que é esse episódio final, né? Falar, puxa vida, o Senna morreu chateado conosco, não tivemos a chance de fazer as pazes em vida, por causa de um episódio no qual ela foi o pivô. Embora a culpa não seja dela, né? Não foi ela que foi lá gravar ninguém. Não.
Assim, mesmo que ela tivesse, Helder, traindo ele, ninguém tem nada a ver com a vida dos dois. Ninguém tem nada a ver com a vida dos dois. A gente não sabe os acordos que eles tinham também, a gente não sabe como eles viviam, a gente não sabe como é que era o relacionamento, os acordos de relacionamento, as pessoas vivem aí de diversas formas, quanto relacionamento aí que tem aberto, e pelo que a gente já viu aí de Ayrton Senna no Ayrton Herói Revelado, ele era muito de relacionamento aberto, né, Helder? Ele era aberto só para ele, né, mas ele tinha várias mulheres, né, e uma vez eu vi um cara falando que são, como é que era? Fidelidades paralelas, né, e muitas fidelidades paralelas ocorrendo concomitantemente. Então, assim, a gente não sabe como é que era o relacionamento dos dois, quais eram os acordos que eles tinham. Ninguém tem que se meter na vida de ninguém. Então, assim, mesmo que a Adriane tivesse, sabe? E aí eu acho que assim, pelo menos o posicionamento que me parece o mais sensato é não tomar partido, sabe? A vida dele, o relacionamento deles, diz respeito apenas a eles, né? E fica essa briga, tentando contrapor Xuxa, Adriane, Viviane. Eu acho que a gente tem que respeitar a verdade de cada um, o momento cada um tem suas razões, e a gente pode ter nossas opiniões sobre o que aconteceu, sobre o que deixou de acontecer, mas é muito fácil julgar sem conhecer todos os fatos. E quanto mais você conhece uma coisa, mais você percebe como tudo é complexo. A gente que conhece um pouquinho mais que a média, digamos assim, da vida do Senna, a gente fica aqui horas discutindo as complexidades e tentando enxergar pelo ponto de vista de um, de outro, quem está certo, quem está errado. A família também tinha um patrimônio a proteger também. Tem uma questão sucessória envolvida nessa questão, quando o Senna morre, né? A gente viu o que aconteceu com o Gugu, por exemplo, agora, recentemente, a briga da família do Gugu com a companheira do Gugu. Então, você vê, é sempre complexo, é muito dinheiro envolvido, tem a reputação envolvida. Então, é muito fácil jogar pedra. Eu não gosto de jogar pedra, eu gosto de problematizar e ficar tentando pensar com os olhos de cada um. Acho que aí que está a riqueza e a complexidade da vida, né? Porque a vida como ela é, que é sempre mais complexa do que a série, do que a drama e a dramaturgia consegue ser. E eu vou deixar você dormir, que eu tô te alugando aqui já. Mas obrigada por ter participado deste canal. Seja muito bem-vindo depois, quando quiser participar de outras coisas. Foi um prazer bater papo aí. Espero que tenha gostado, que tenha rendido boas reflexões. Exatamente. E, beijos. E, pessoal, não deixem de dar like no vídeo, de se inscreverem no canal, de compartilhar aí no WhatsApp, nos seus grupos de Zap, no seu TikTok, no seu Instagram, com todo mundo, tá certo? Beijo. Tchau, Helder. Obrigadão. Tchau, Neda.